Minhas saudações a todos. Me chamo Paulo Marcelo e hoje nós somos convidados aqui para entrevistar um convidado super especial, que é o chefe da Casa Imperial Brasileira, Dom Bertrand de Orleans e Bragança. E estamos aqui com outros convidados também. Gostaria de agradecer ao senhor Hélio Brambila que nos proporcionou esse intermédio para realizar essa entrevista. Estamos aqui para conhecer mais da figura de Dom Bertrand de Orleans e Bragança, que descende de uma linhagem tão rica, da qual fazem parte, por exemplo, a saudosa Princesa Isabel, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom João VI. Então vamos começar essa entrevista. Queria dar as minhas saudações particulares à Sua Alteza, Dom Bertrand de Orleans Bragança, e cumprimentar em nome de todos, Sua Alteza. Dom Bertrand, é de entendimento que Dom João VI não compreendia o Brasil como uma colônia. É de entendimento de todos isso. Era uma parte integrante do reino Sim. de Portugal. E, portanto, Dom João VI tinha um projeto para o país. Como Dom Bertrand entende esse projeto e como esclarecer isso para os jovens brasileiros que estão desesperançosos com a política? Esse projeto não começou com Dom João VI. Esse projeto, para mim, não houve um projeto, houve um desejo da parte dos portugueses da expansão da fé. O grande poeta Camões dizia, nos Lusíadas, que eles saíam no mar para mais cristãos atrevimentos, porque eles tinham, sobretudo, em vista a expansão da fé. Considere que uma boa parte, cerca de 20 a 30% dos navegadores não voltavam, porque naufragavam. Mas para sair para essas navegações, exatamente havia esse desejo de uma nova cruzada, que era a expansão da nossa Santa Fé por todo o mundo. Assim, os portugueses saíram com as suas navegações, seus descobrimentos, e conquistaram, em certo sentido, a metade do mundo. Conquistaram na América o Brasil, depois na África, Angola, Moçambique, na Índia, do Goa, Gabão-Indil, o Timor-Leste, que é do outro lado do planeta, e sempre com a preocupação da expansão da fé. Bom relacionamento dos índios com os portugueses, os índios ajudando os portugueses a levantar a primeira cruz, foi o primeiro momento na nossa história. Depois, como os índios assistiam de uma forma reverencial à Santa Missa celebrada por Frei Henrique Coimbra, com um detalhe a mais, que é o seguinte: as índias pediram aos portugueses para tecidos para cobrir a sua nudez. Está tudo isso na Carta Cabral. Os índios, eles não sabiam exatamente o que estavam se realizando, mas entendiam que algo de sagrado vinha sendo realizado na missa de Frei Henrique Coimbra. E quando os portugueses se ajoelhavam, os índios se ajoelhavam, quando os portugueses se levantavam, os índios se levantavam. Era sempre essa preocupação da fé. E essa carta, Pelas Vozes Caminha, termina, depois de todas as maravilhas do nosso país, dizendo: mas, Alteza, o que nela Vossa Alteza mais deve fazer, aquilo Vossa Alteza tanto deseja, a expansão da sua santa fé. E a preocupação era a expansão da fé. No documento de Dom João III, que seguiu-se a Dom Manuel Venturoso, que depois o Brasil já ser dividido nas capitanias hereditárias, no regulamento dado por Dom João III aos capitães, ele terminava como: o que me levou a colonizar as ditas terras do Brasil foi para converter a gente dela à nossa Santa Fé Católica. É sempre a preocupação da fé. E se formos ver, toda a expansão do Brasil foram, sobretudo, a partir da catequização dos índios. Ensinar os índios, para a catequização dos índios, para ensinar os índios a ler, escrever, etc., não mais claro, os índios. Exatamente para ir assimilando aos índios a nossa civilização ocidental e cristã. Os índios a participarem da fundação desse grande país baseado na fé católica. Essa era a principal preocupação. Não era uma preocupação de exploração. Havia também, evidentemente, as plantações, os ciclos da cana-de-açúcar, do ouro, depois do café, etc. Assim o Brasil se desenvolveu. E
que consolidou a nossa nacionalidade foi a vinda de Dom João VI, por ocasião das guerras napoleônicas. Napoleão era um tirano terrível que tinha intenção de, na ponta da baioneta de seus soldados, ou do coturno, das botas de seus soldados, espalhar os princípios da Revolução Francesa por toda a Europa. E Dom João VI foi o único que não caiu na armadilha de Napoleão. Enquanto todas as outras nações, com exceção da Inglaterra, que também foi conquistada, mas ele vencia os reis naquela batalha, submetia-os à sua tirania, impunha os seus princípios revolucionários. Em Portugal, não. O rei de Portugal, Dom João VI, que era muito esperto, era uma verdadeira raposa, que procura ridicular, mas é uma verdadeira raposa e com alto sentido político e a respeito à missão do Brasil, a missão de Portugal. Ele para cá veio e deixou as tropas napoleônicas que estavam invadindo Portugal a ver navios. Por isso Napoleão odiava Dom João VI. Napoleão dizia que foi o único rei que me enganou. E aqui chegando, Dom João VI lançou todos os fundamentos da nossa nacionalidade. Ele abriu os portos, criou as primeiras fábricas, o Arsenal de Marinha, uma série de outras. O Banco do Brasil, o primeiro banco da história de Portugal, o Banco do Brasil, fundado aqui por Dom João VI. Criou a Biblioteca Nacional. Ele só voltou para Portugal em 1821, forçado numa revolução liberal, uma revolução positivista no Porto, que estava impondo a Portugal os princípios da Revolução Francesa, que era uma verdadeira revolução, inclusive com a República, etc. Ele voltou a Portugal para dominar a situação em Portugal, mas teve a sabedoria de deixar o seu filho, o herdeiro da coroa, como regente. E ao partir ele deu um último conselho. Disse: meu filho, considere que o futuro não está na velha e cansada Europa, mas sim nesse país promissor. Põe as tuas coroas na tua cabeça antes que o aventureiro o faça. Resultado: em 1822, Dom Pedro I, seguindo o conselho paterno, proclamou a independência. Quer dizer, a nossa independência não foi fruto de revoluções como foram nossos vizinhos pan-americanos, que se dividiram, subdividiram, são não sei quantas nações. Nós mantivemos toda a unidade do mundo luso sem problema. Foi uma emancipação, mais do que uma revolução. Daí, exatamente, hoje nós temos um país que não é o maior do mundo, é o 7º maior país do mundo, mas o país que tem o maior potencial do mundo. Não é nenhum país que tenha uma área cultivável tão grande quanto o Brasil, nem a Rússia, nem a Ucrânia, nem a China, nenhum país tem uma área cultivável tão grande quanto o Brasil. Tanto que hoje em dia o Brasil, o que cultiva apenas 7% do seu território, o Brasil produz alimenta 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. O alimento vem do Brasil. E praticamente um quarto da humanidade vive de alimentos produzidos pelo Brasil. Utilizando apenas uma muito pequena parte do seu território. Dizem, nós estamos queimando o pulmão do mundo, estamos acabando com as florestas. Mentira. Está provado, um estudo científico baseado em satélites, confirmado pela NASA, que tem todo o interesse no desenvolvimento de mentira, que o Brasil tem 66% da sua área preservada com a vegetação originária. Mas tudo nós devemos aqui, Dom João VI. A sabedoria do Dom João VI, que ao partir deixou o seu filho, recomendou que proclamasse a independência e reconheceu a independência. Que desde a implementação da República no Brasil, existe uma campanha, existe uma propaganda que visa ridicularizar Dom João VI, mancha a dignidade de Dom Pedro I e tenta silenciar, anular a figura de Dom Pedro II. Como podemos daqui para frente lutar pela volta da monarquia? Sobretudo conhecendo a nossa história, admirando nossa história e conhecendo, a partir dessa análise, quais são os grandes desígnios da Divina Providência de Deus Nosso Senhor para a nossa pátria. Não foi sem razão que a Divina Providência nos deu esse território extraordinário. E depois, outra coisa extraordinária do Brasil foi a miscigenação. Fala no problema negro, problema indígena, etc. O problema foi resolvido. Os reis de Portugal favoreciam
Os casamentos com as índias, depois quando vieram os negros para cá, também com os negros. Todo brasileiro tem um pouco de sangue branco, um pouco de sangue indígena, índio e um pouco de sangue negro. Até minha família tem. Dom Luiz, meu irmão, fez pesquisa e encontrou um negro na família, entre os ancestrais, chamado Ludovico Moro. Quer dizer, isso tudo nós temos, não temos nada que nos envergonhar com isso. Pelo contrário, isso deu um tipo humano absolutamente extraordinário. Que não existe no mundo um tipo humano tão bondoso quanto o brasileiro. Porque nós temos a fé e o espírito empreendedor do português. Nós temos a intuição do índio, o maravilhamento do índio. E nós temos a bondade e a força da raça negra. Deu os brasileiros, todos nós, para ver o que é o espírito português, a força do português. O Brasil foi descoberto em 1500. Em 1580, com o falecimento do rei Dom Sebastião e do cardeal Dom Henrique, o Brasil caiu sob a dominação espanhola. Em 1640, e o Brasil era uma faixa de terra, por causa do Tratado de Tordesilhas, que ia de maneira reta desde a ilha de Marajó, ao norte, até a cidade de Laguna, hoje, ao sul, de Santa Catarina. Mas é uma faixa de terra pequena. Durante esses 60 anos, nós não tínhamos fronteira com a América Espanhola. Os bandeirantes, sobretudo os missionários, expandiram as fronteiras, fizeram os marcos em toda a atual fronteira. Praticamente a atual fronteira foi delimitada em 1640. O Brasil cresceu 3 vezes em 60 anos. Esse é o espírito empreendedor do português. E dado esse silenciamento que existe, Dom Bertrand, até da própria existência da família real, poucos brasileiros conhecem a família imperial brasileira. Sim, sabem da existência mesmo de Dom Bertrand e da linhagem da Casa de Bragança. Como a gente pode lidar com... Mas voltando um pouco à sua pergunta, de fato é uma campanha dos revolucionários, dos republicanos positivistas, para denegrir o nosso passado. E não procuram dizer, não, foi um passado de escravidão dos índios, passado de escravidão dos negros, passado de todos os portugueses, depois um rei ridículos como Dom João VI, venha para cá, Dom João VI veio como príncipe regente, porque ainda era a rainha de Portugal, Dona Maria I, que foi uma grande rainha. Em Portugal era considerada depois muito devota do Sagrado Coração de Jesus. A primeira basílica construída em homenagem ao Sagrado Coração de Jesus foi a Basílica da Estrela, em Lisboa. E ela é chamada, em Portugal, gostam muito da Rainha Dona Maria I, ela é considerada, como denominada, Maria a Piedosa, ou a Viradeira. Viradeira por quê? Porque ela desfez a obra nefanda do Marquês de Pombal, que foi um tirano que dominou Portugal durante o reino de Dom José I. Mas Dom João VI foi depois Dom João VI foi muito sábio, uma verdadeira, para usar a expressão moderna, uma visão geopolítica da perspectiva do Brasil extraordinária. Dom João I tinha o ardor, a coragem, etc., a ousadia própria a um príncipe e própria ao seu tempo. Dom Pedro II foi bondoso, sábio, muito estudioso, e eu também gostava do Brasil, viajou pelo Brasil todo. Depois viajou para os Estados Unidos, etc. E havia, naquele tempo, o que chamava a ditadura da moralidade, que não havia corrupção, praticamente não havia. O Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, na década de 80, 90, fez uma certa reportagem sobre a corrupção na história. Então, desde os tempos romanos, etc. Depois a corrupção no Brasil. Foi uma página inteira, a primeira página, dizem que o período de Dom Pedro II foi o período da ditadura da moralidade. Então, a reportagem vai desmentir esse mito. Foi interessante, eu devo ter algum lugar ainda essa página arquivada. Então, é uma página inteira do jornal. 3/4 da página
são a descrição com a situação do Brasil, etc. E só citaram um caso de corrupção, que foi o Marquês de Cotegipe, que o barão de Cotegipe, que importou a partir de Popelina é um tipo de tecido, sem pagar impostos. Foi o único caso que eles citaram. Depois, todo um terço da página embaixo foi só corrupção no regime de Deodoro da Fonseca. Primeiro, um terço da página. E é toda espécie de corrupção. Havia exatamente essa moralidade. Mas os revolucionários pretendem, querem denegrir todo o nosso passado. Como se fosse passado imundo, passado ridículo, passado de tirania, etc. Não foi. Nunca houve no Brasil tanta liberdade quanto teve de Dom João VI, depois de Dom Pedro II, Dom Pedro I, etc. E mais autonomia, as pessoas foram estimuladas e com isso o Brasil expandiu-se. O Brasil, durante o Império, é o país mais rico, mais próximo do mundo. Nós tínhamos das moedas mais estáveis do mundo, tinha uma das maiores redes ferroviárias do mundo. Nós fomos o segundo país do mundo a ter uma rede telefônica, fomos o segundo país do mundo a ter uma cena postal. O primeiro cabo submarino que nos ligava à Europa era nosso. E para ver o que era moralidade no Brasil, eu tenho um jornal norte-americano, chamado Weekly Charters, de 1876, e que noticia a viagem de Dom Pedro II aos Estados Unidos por ocasião dos festejos do primeiro centenário da independência norte-americana. Então tem um medalhão, bonito um desenho, uma figura de Dom Pedro II. E depois vem a notícia, diz que se come o imperador que está vindo. Então escrevem tal dia, assim, de março de 1876, embarcou no Rio de Janeiro o imperador, Sua Majestade o Imperador Dom Pedro II. Ele vem acompanhado de sua esposa, Teresa Cristina. Sua comitiva consta do senhor Macedo, o barão de Borrancheiro e o almirante Delamare, e uma dama de companhia da imperatriz. 4 pessoas. No navio de carreira. Compare com as viagens presidenciais de hoje. Um jato inteiro, cheio, com 100 pessoas, não sei quantas, às custas do governo, nessas viagens, e tu não sabe o que acontece nessas viagens. Porque é um regime sóbrio, um regime familiar. Dom Bertrand, eu acredito que isso seja muito uma questão de berço também, e por isso eu queria entender... Sobretudo o seguinte é que havia naquele tempo uma compenetração na nação é, antes de mais nada, uma grande família que tinha como organizar. A República divide. A República são jogos interesses. A cada 4 anos, uma luta de foice para saber quem vai ser o presidente da República. Uns denegrindo os outros. E quebrando completamente a coerência da nação. E procurando entender também de Dom Bertrand, de onde vem essa honestidade e essa moralidade até, como é a educação de um príncipe? Quais as qualidades que um príncipe deve ter? Em primeiro lugar, ser católico. E católico verdadeiro militante. Como foi a princesa Isabel, que hoje tem processo de beatificação, como foram os reis de Portugal, etc. Então, o ponto central da educação do príncipe é ser um católico verdadeiro. Em segundo lugar, é ter essa concepção familiar da família imperial, mas de toda a nação. E a concepção que um príncipe não nasceu para ser um privilegiado, mas para servir a nação. Eu me recordo, foi das boas lições que recebi do meu pai, uma pequena história, quando a família imperial foi exilada por questão profissional da República, a República confiscou todos os bens da família. Quando meu pai pôde voltar ao Brasil, finalmente em 1945, meu pai praticamente não tinha nada. Ele, um português do Rio, deu-lhe uma casa no centro do Rio, na Rua da Quitanda, e meu pai vendeu e comprou uma fazenda no norte do Paraná. Quando aquilo era fronteira agrícola, basta dizer que a estrada asfaltada mais próxima que havia, o Gambira conhece a região, estava a 350 quilômetros. No raio, 350 quilômetros, não tinha nenhuma estrada pavimentada. Uma fazenda de café, bem organizada, tinha uma colônia, tinha toda a organização e a fazenda. E a fazenda era uma festa para a família. Mas, um dia, papai
teve 12 filhos. Naquele tempo as pessoas se casavam, sabiam que tinham que ter tantos filhos quanto Deus manda, e não quantos filhos que vai quer, etc. Quantos filhos deu quanto Deus manda. Meu pai teve 12 filhos. Um dia, nós morávamos na fazenda, tínhamos de jipe todo dia, o colégio que era 7 quilômetros da fazenda. A família conheceu a fazenda. Meu pai nos reuniu no jardim, com os seus filhos. E os meus filhos saem para aproveitar a única coisa que posso deixar para o futuro. A fazenda 63, alqueires, dividir por 12 não faz a vida de ninguém. Mas eu tenho algo que vale muito mais do que isso para me deixar. Em primeiro lugar, fé católica. Em segundo lugar, uma boa educação. Em terceiro lugar, consciência que vocês nasceram para servir a sua pátria. Preparem-se, vocês nasceram para servir o Brasil. Esse é o ponto fundamental. É ter consciência de um dever com a sua pátria. E tentando entender melhor, Dom Bertrand, como foi a infância e a criação, então, de Dom Bertrand? Eu nasci no exílio ainda. No sul, meus pais viviam no sul da França, em plena guerra, que havia invasões nazistas, etc. E aí tem todas as aventuras da guerra, porque a casa foi invadida, aquela região foi invadida primeiro pelos alemães, depois pelos italianos, depois quando os italianos mudaram de lado, vieram os alemães de novo, depois vieram o desembarque dos aliados, foi ali perto da casa da minha avó, quando nós morávamos. Também aí a casa foi ocupada por oficiais dos aliados, eram canadenses eram canadenses e americanos. Mas vejam um pouco que era a situação naquele tempo. Nós tínhamos que fugir para as montanhas, não havia propaganda de guerra, no centro da França. Mas quando devolveram a casa, depois ocupado por todos esses soldados, etc., não faltou um garfo. Não roubaram nada. A casa inclusive foi atravessada por um obus e um encoraçado americano, que graças a Deus também não explodiu, porque passou uma porta de vidro da sala de jantar, da sala de jantar, depois a sala de jantar atravessou uma porta fina que dava para a cozinha, depois uma outra fina para uma parte de trás da casa, e acabou não explodindo, mas se explodisse um obus de 500 quilos, a casa teria ido pelos ares. Mas na infância tinha os alemães que quando ocuparam, tinham 2 trincheiras no jardim da casa. E toda a aventura da guerra, etc. Mas depois, quando viemos no Brasil, quando eu tinha 4 anos. E aí um tempinho no Rio, e aí fomos para o Paraná. Mas a vida foi muito formativa, porque o contato vivo com a realidade brasileira, nós morávamos na fazenda, e a fazenda naquele tempo não havia leis sociais, mas o fazendeiro era um grande pai. A fazenda era uma grande família. Porque quando o papai sabia que tinha responsabilidade não só sobre seus filhos, mas também sobre todos os colonos e os filhos dos colonos. Quantas vezes na fazenda os empregados vinham, batiam na janela do meu pai à noite. Dom Pedro, a mulher está para dar luz. Dom Pedro, meu filho está muito doente. O papai pegava o jipe que tinha, naquele veículo, ele tinha um jipe, para levar para Santa Casa. O André conheceu aquele tempo. Mas era uma grande família. E havia essa concepção familiar e nós fomos educados nesse ambiente. E tendo que trabalhar, porque nós tínhamos o colégio, muito bom colégio para palotinos. Nós íamos de jipe toda manhã. Ia para fazer 7 quilômetros, leva 15 minutos. Quando chovia, era 45 minutos para percorrer 7 quilômetros. Tínhamos a colégio do período da manhã, voltávamos para almoçar em casa, e à tarde tínhamos que fazer os deveres de casa, e depois íamos com meu pai visitar o cafezal, eu saía muito a cavalo com o Dom Luiz, com muita frequência, quase todo dia saía a cavalo. Mas vendo o casal, as paisagens, as fazendas, o cafezal, a fazenda, etc., o gado, e em casa o papai cuidava do cafezal e do gado. Minha mãe cuidava da horta, do galinheiro. E nós tínhamos que plantar na horta, nós crianças. Cada um tinha o seu canteiro. Então, alface, rabanete, cenouras, aspargos, nós plantávamos. E cada um tinha o seu canteiro, responsabilidade do seu canteiro. Então, não se compravam legumes. Era tudo para dizer, e tinha o galinheiro para ter os ovos.
tinha o gado, as vacas ali para ter o leite. Era um pequeno mundo. Mas para nós foi muito formativo esse contato vivo com a realidade autêntica, orgânica de uma fazenda. E também do contato com os empregados. E depois minha mãe preparou um lanche para todos os filhos dos colonos. E nós servimos o lanche para eles. E depois nós tínhamos que ensinar jogos para os filhos dos colonos que fossem um pouco mais cultos do que apenas pontapé em bola de meia. Vocês conheceram bola de meia? Não? E não tiveram infância. Também não conheceu. Bom, no meu seguinte, os colonos não tinham bola de futebol naquele tempo, não se tinha essa fartura de hoje em dia. Eles pegavam uma meia velha, enchiam de papel, faziam uma bola. Isso é uma bola de meia. E o pessoal jogava futebol e bola de meia. Bertrand, diga, quais são os sacrifícios inerentes à condição de um príncipe? A primeira coisa é estar consciente. Eu não nasci para gozar a vida. Eu nasci para servir a nação. Deus Nosso Senhor, enquanto príncipe, me deu uma vocação que é servir ao povo brasileiro e servir a cristandade. Ser um apóstolo do catolicismo. Todos nós, São Paulo, o grande apóstolo, dizia, vé mim que não evangelizava. Ai de mim se não evangelizar. Isso vale para todos, hein? Não é só para mim. Então, nós tínhamos que fazer o catecismo para as crianças. Mas tinha consciência, sim. E aí, quando eu tinha maior, conheci o professor Pinho de Oliveira, que era amigo de infância do meu pai, foi grande. Uma das melhores coisas que meu pai fez foi confiar minha educação, complemento na formação religiosa e cultural, e depois política, ao professor Pinho de Oliveira, quem devo imensamente. Mas sempre com essa consciência que eu tenho uma vocação. Como, aliás, todos aqui, cada um tem sua vocação. E cada um vai responder perante Deus se cumpriu a sua vocação, sim ou não. Nós não nascemos para gozar a vida, nascemos para servir a Deus. O homem foi criado para conhecer, amar e servir a Deus Nosso Senhor. Em consequência disso, salva a sua alma. Isso vale para todos, absolutamente todos. Muito bem. Então, Bertrand, muitas produções, desenhos e filmes colocam o líder monárquico como um tirano, um soberbo. É exatamente o contrário. Ele tem que servir a nação. A princesa Isabel era herdeira, porque Dom Pedro II teve 2 filhos, homens que faleceram, que eram Dom Pedro Afonso e Dom Afonso. E ela ficou herdeira. E ela acompanhava o seu pai nas viagens. E uma viagem a Minas, o povo gostava muito, Dom Pedro II, ele estava muito, sempre fazia muita festa em torno do perdão, mas agradava muito a princesinha. E um dia, com a sua inocência, de 11, 12 anos, ela perguntou ao seu pai, Dom Pedro II, disse, meu pai, esse povo um dia será meu? Dom Pedro II respondeu, não, minha filha. Um dia você pertencerá a esse povo, você nasceu para servir esse povo. Então, é o contrário de tirano. Ele é chamado de ser um bom pai, porque como é que um chefe de Estado, um rei sobretudo, deve servir ao seu povo, deve governar a sua nação, exatamente como um bom pai com seus filhos. O que faz um bom pai com relação aos seus filhos? 3 coisas essenciais. Ele estimula as suas qualidades, protege nas suas debilidades e afetuosamente corrige nos seus erros, o que fez de errado. Assim também agia Dom Pedro II. Ele procurava estimular as qualidades do povo, ele protegia e ele sabia corrigir também. Ele viajava sempre, ele viajava continuamente pelo Brasil. Nas suas viagens tinha 2 preocupações. Quando chegava na cidade, era, em primeiro lugar, a igreja, a cultuar a Deus Nosso Senhor, a quem ele deveria prestar contas. Em segundo lugar, é na escola, para ver como é que estava sendo os empenhos dessa escola. E depois ia visitar as outras coisas, né? Mas sempre tinha um caderninho preto no seu bolso. Em que não estava o que havia de bom e as coisas tinham que ser corrigidas. E os seus ministros tinham pavor do caderno preto. Porque quem entrava no caderno preto sabia que não teria desvantagem no carro. Muito bem. Então a gente pode concluir que a vida de um príncipe é feita por renúncias, na verdade, não por
ser um tirânico? É de abnegação. 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 É tudo não tirano. A gente gosta de perguntar isso justamente para passar a verdadeira imagem do que é um No caso da Inglaterra, por exemplo, durante a guerra, os alemães bombardeavam continuamente Londres. E o Palácio Real, o Palácio Buckingham, foi bombardeado. E os ingleses sugeriram ir para o Canadá. Então, o rei não quis, não, eu fico aqui com o meu povo. Então, sugeriram que fosse a rainha e as princesas. Depois veio a rainha Elizabeth e a sua irmã, a princesa Margaret. Eles não, vão ficar aqui. E ficaram. E o Churchill, que foi um grande primeiro-ministro da Inglaterra, diz que se o rei tivesse naquele momento, ou mesmo a rainha e as filhas tivessem ido para o Canadá, eles teriam perdido a guerra. Porque mantiveram o ânimo e a disposição de resistir aos nazistas. É sempre a ideia da abnegação. O serviço da nação, o serviço do seu povo. Porque os seus povos são filhos. Um pouco diferente hoje em dia, né? Bem diferente. Dom Bertrand, como Sua Alteza citou o exemplo de um pai, e nós temos alguns pais de família aqui, eu gostaria que Dom Bertrand comentasse como um pai de família pode utilizar o exemplo de um monarca para educar sua família de maneira virtuosa. Primeiro tem uma vida católica, são católicos militantes, mas não apenas católico relaxado, etc., vai uma vez por mês, uma vez por semana missa, como uma vez por ano, etc., não, um católico militante, que quer o bem da Santa Igreja Católica, quer o bem da sua nação, quer o bem da sua família. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, exatamente como eu disse, qual o papel do pai, estimular a qualidade dos seus filhos, protegendo suas habilidades e corrigir nas suas fraquezas. Inclusive, lembrando uma frase que está na Sagrada Escritura, o bom pai não poupa avara seu filho. Mas, quer dizer, e depois não, a boa educação, mas sempre com a preocupação, não a educação católica, para que os filhos venham a ser católicos militantes também. Sabe que segundo a doutrina católica existe a igreja triunfante, que são as igrejas nas formas estão no céu, a igreja padecente, nós estamos no purgatório, e a igreja militante somos nós. Nós somos minis Cristo, nós somos soldados de Cristo. E nós temos que continuamente estar lutando pelo bem da Santa Igreja, pelo bem da cristandade, para que Deus seja realmente glorificado, nossa nação, nossa região, e os pais, Deus seja glorificado pelos pais e pelos filhos. Diferente da República, em que o presidente representa uma parcela da população marcada por uma impessoalidade, a princesa Isabel, caso assumisse o trono, ela se tornaria uma mãe da nação. Sim. Como essa figura de mãe, tal qual a figura de um rei, influenciaria o espírito da nação? Exatamente como eu disse, ele deve encarnar a virtude do seu povo, ser um exemplo, e estimular o seu povo a realizar a sua vocação, mas tem que conhecer a sua nação. Ele tem que amar o seu povo, estar disposto a sacrificar pelo seu povo. Assim foram todos os nossos reis, desde o rei Dom Manuel Venturoso, que é o rei quando foi descoberto o Brasil, depois Dom João III, depois Dom Sebastião, etc., mas tem essa consciência. Sempre o bem da nação, mas o bem da nação enquanto católica. O que estava na Carta de Caminha, o que disse também depois Dom João III, assim, o Caminha dizia, o melhor Vossa Alteza deve fazer aquilo que Vossa Alteza tanto deseja, que é a expansão da nossa Santa Fé. Junto com isso vem o progresso da nação, por qual reúne Deus sua justiça e todo o resto vem por acréscimo. Isso vale uma família. Procura Deus sua justiça e todo o resto vem por acréscimo, inclusive os meios para sustentar a família e para a expansão da família. E não o sistema de hoje, que eu estou economizando para poder comprar um carrinho, um apartamentozinho, depois dois filhinhos no máximo, depois quando fica velho, o marido tem sua aventura, a velha fica em casa, não tem mais filhos, filhos abandonaram, e aí vai um luluzinho. E sai com um cachorrinho no colo e diz, ai meu filhinho, mamãezinha vai dar coisinha, vá.
não é católico, é egoísta. E a relação monárquica é muito mais familiar. É sobretudo familiar. Sobretudo familiar. Porém, antes de mais nada, é o pai do seu povo. Mas o pai não no sentido de querer gozar disso, mas para servir ao seu povo. Perfeito. Dom Bertrand, no seio da família imperial, os príncipes e princesas continuam complementando o legado dos antigos monarcas portugueses e brasileiros? Sim, claro. Nesse sentido, quais as perspectivas para o futuro da Casa Imperial? O herdeiro atualmente sou eu. Se o Brasil fosse um império, teria responsável de ser como imperador. Depois vem o meu irmão Dom Antônio. Depois Dom Antônio, meu sobrinho Dom Rafael. Se ele não faltar por uma razão, vem a outra sobrinha, que é a Dona Maria Gabriela. Depois tem outros sobrinhos também. E os filhos deles. Há uma continuidade. Por último, Dom Bertrand, e com essa pergunta nós fechamos essa entrevista que ficará gravada para todos os nossos telespectadores assistirem, comentando inclusive sobre um primeiro-ministro inglês, o ex-primeiro-ministro inglês durante a Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill. Ele teria dito que, para tratar com a União Soviética, era necessária a noção de que se falava da Rússia como um império que estava num estágio de comunismo. E mesmo poderia ser dito talvez da China, são impérios. Ao considerar o que os portugueses legaram para o Brasil, um país de dimensões continentais e rico em todos os seus aspectos, é também possível dizer que o Brasil, por vocação, é um império e que momentaneamente é uma república? Que uma nação é uma grande família, com o nome de império, ou que se queira, é uma grande família. E que tem uma vocação histórica, que é uma vocação, vocação vem de onde? Vem de vocare, é de chamado. Quem é que faz o chamado? É Deus Nosso Senhor. Se Deus Nosso Senhor nos deu uma nação, com todas as riquezas nós temos uma área cultivável, nós temos dos melhores climas do mundo, nós temos todos os minerais possíveis, temos absolutamente tudo para o Brasil ser a melhor, terras muito boas, temos uma extensão muito grande. Nós temos uma vocação. E a nossa vocação deve ser exatamente que nossa pátria realize essa vocação. Mas é um pequeno detalhe, quando falamos que o Brasil colônia, o Brasil nunca foi colônia. Falar em colônia como se hoje a gente diz que uma fazenda tem os seus colonos, ou a colonização do Acre, do Amazonas, etc. Mas colônia, juridicamente, nunca fomos. Não havia uma lei para Portugal e uma lei para o Brasil, era a mesma lei. Havia os portugueses do Brasil e os portugueses de Portugal. O Brasil foi uma continuidade de uma família, como foi era a família portuguesa. E os portugueses tinham uma consciência disso. Para ter uma ideia, Portugal conquistou metade do mundo. Um país de menos de 1 milhão de habitantes conquistou a metade do mundo. Na África, Oceania, etc. E há uma ilha que é do outro lado do planeta, que é o Timor. Até hoje os timorenses têm tanto respeito por Portugal que eles não pisam à sombra da bandeira de Portugal, do Brasil, de Portugal. Eles, quando houve, enfim, quando um governo socialista de Portugal, que abandonou todos os seus territórios de ultramar, abandonaram o Timor. E a Indonésia muçulmanos invadiram o Timor. Depois, perseguiram os timorenses porque eram católicos, e os invasores eram muçulmanos. Depois, finalmente, havia genocídio dos timorenses. Depois, a Austrália, que é ali perto, ajudou a que os timorenses recuperassem sua independência. Mas Timor estava destruído. E os australianos ofereceram ajuda para os timorenses para reconstruir a nação. Mas com uma condição, que mudassem, que o idioma passasse a ser o inglês, não mais o português. Os timorenses responderam, não, preferimos ser pobres falando português a ricos falando inglês. Para ver o que era essa união que havia com Portugal. Até hoje, os pessoas em Angola, na África, quando os portugueses voltam, ou seja, já tinham suas terras em Angola, etc., os angolanos dizem, quando é que vocês voltam? Quando é que vocês voltam? Porque ficaram órfãos.
Uma última pergunta que nós faríamos, e eu acho que seria muito especial finalizar com ela, seria sobre o seu irmão, o Dom Luiz, que Sim. foi um homem de grandes virtudes. O que Dom Bertrand mais admira na figura de seu irmão? A abnegação. Ele tinha consciência que existia para ser o Brasil. Por limitações físicas, etc., ele não podia viajar muito. Mas tinha um prestígio que todo mundo tem o Dom Luiz como exemplo. Muito bem. Baseado na fé católica. É um católico modelar sobre todos os aspectos da palavra. Quem o conheceu, né, tem essa noção. Sua família conheceu bem. Bertrand, então, gostaríamos de agradecer Sua Alteza Imperial e Real Dom Bertrand por essa entrevista e desejamos a todos que nos assistiram que expandam em seus corações a vontade de conhecer mais sobre a história do nosso país, especialmente esse Brasil autêntico, profundo, que é o Brasil monárquico. Muito obrigado. Muito obrigado também e muito gosto desse contato com um grupo de jovens que tem um futuro nossa pátria em mãos.